All my days are spent, all my cards are dealt. Oh, the Você está na Econometrix? Aqui é o Antônio Matheus e eu sinto saudade do tempo em que eu estava adiando minha entrada no mercado de trabalho para me especializar. Tá, né? Saudade, né? Eu tenho saudade, cara. Tempo livre, fazer as coisas que você gosta. Bom, eu vou lá então, hein? Aqui é Vitor Willer. E agora, Dilma Rousseff? A festa acabou, a luz apagou e o desemprego aumentou. O Vitor foda, cara. Ah, dá várias camisas as frases que o Vitor fala. Fazer as camisas. Aqui é Renato Lerípio e cai o último mito. Boa. Olha. Gostei, hein? Aê, surpreendeu. Surpreendeu. É tipo o Cometa Halley, né? 76 anos. Alguma hora saiu uma entrada boa do Renato Lerípio. Finalmente, velho. A gente esperando aqui. Beleza, então vamos para a conversa do mercado de trabalho. Certo, a gente está aqui hoje para conversar sobre o mercado de trabalho. E como é que vai ser? Vai ser aquela questão de que a gente já falou antes, que o mercado fica dizendo que o desemprego está indo tudo bem, só que na verdade não é, que as pessoas não estão procurando emprego. Quem já fala hoje? Eu acho assim, na minha opinião, eu acho que o grande dilema aí nos últimos tempos, e que na verdade, de certa forma, recentemente a gente já tem uma resposta mais ou menos encaminhada para isso, é que existia a seguinte dualidade, né? A gente tinha uma economia que estava enfraquecendo, né? Que veio enfraquecendo aí ao longo dos últimos 3 anos, pelo menos, mas a despeito desse enfraquecimento da economia, a taxa de desemprego se mantinha robusta. Quer dizer, robusta no sentido de estar caindo, né? A gente está em declínio. Então, quer dizer, a gente tinha uma taxa de desemprego baixa com uma economia desacelerando e essa tendência não se revertia, né? Então, isso acabava gerando um certo paradoxo. Eu acho que a nossa conversa, de repente, poderia ser algo nesse sentido, né? Tentar identificar aí por que essa dualidade estava acontecendo, né? E tentar dar indicar algumas tendências aí que devem acontecer nos próximos anos. Calma, a dualidade é qual? A dualidade seria a economia enfraquecendo nos últimos tempos, né, nos últimos 2, 3 anos pelo menos, e apesar disso a taxa de desemprego seguir declinando, né? A gente sabe que nos últimos meses aí ela já apresentou uma tendência de alta, mas até então ela vinha decaindo, né? Essa é a dualidade. Eu acho que é isso, né? É isso que você colocou, mas isso era uma realidade até o ano passado, né? Hoje o mundo já é, quer dizer, o mundo para o Brasil, né? Nesse mercado de trabalho, ele já é um pouco diferente. Se até o ano passado que você falou era verdade, no sentido de que as pessoas não estavam procurando emprego, e mesmo com uma taxa de crescimento da economia muito baixa, que se refletia em geração de emprego muito baixo, dado uma baixa procura por emprego, né, a taxa de desemprego estava se mantendo num patamar baixo e em queda. Tanto é assim que a gente acabou ano passado, a gente em dezembro fechou com uma taxa de 4,3% e na média de 2014 a gente fechou com 4,8% da PEA, né, da população economicamente ativa. Só que hoje já é um cenário completamente diferente. Por quê? Porque as pessoas estão, de fato, procurando emprego. E se a procura por emprego, que é refletida na taxa de crescimento da PEA, ela é maior do que a geração de emprego, refletida no crescimento da população ocupada, aí sim a gente vai ter um aumento de desemprego, que é o que está acontecendo hoje. Quando é que mudou o cenário e as pessoas estão procurando emprego? Bom, tem uma questão... Tem duas questões aí, tá? Tem uma questão que é sazonal, que assim, sempre no início do ano, ao menos na primeira metade do ano, o desemprego ele sobe, né? Porque você tem as demissões do final do ano, que se refletem no início do ano, as pessoas se endividam mais no início do ano, então isso se reflete em maior procura por emprego, enfim, já tem uma coisa mais sazonal aí, e isso explica em parte esse aumento na taxa de procura por emprego e no desemprego em janeiro, fevereiro e março. Mas o que a gente vê, como o Renato colocou muito bem, né, que nos últimos anos essa taxa de procura por emprego, que se reflete na taxa de crescimento da população economicamente ativa, ela vinha sistematicamente baixa. Só que a gente já vê que parece que esse ano ela já está diferente, né, o comportamento já está diferente. Isso é uma coisa.
Uma outra questão é que se a gente dessazonaliza a taxa de desemprego, tira esses efeitos sazonais, a gente vê que desde meados do ano passado a taxa de desemprego já começa a refletir essa piora no crescimento da economia. Então você tem alguns movimentos conjunturais que dizem um óbvio, numa economia que não cresce, não vai gerar emprego e vai se refletir na taxa de desemprego maior, que é o que está acontecendo hoje. Isso, claro, na conjuntura atual, né? Mas se a gente olha os últimos anos, a gente explica por que a gente conviveu com taxas de desemprego tão baixas, mesmo a economia crescendo muito pouco, né? É porque, de fato, como o Renato falou, as pessoas estavam procurando menos emprego nesse período. E eu acho que a gente poderia falar por que as pessoas procuraram menos emprego nesses últimos anos e por que agora, sim, parece que o desemprego vai aumentar em 2015. Eu acho que, para resumir um pouco do que a gente falou até agora, acho que o interessante de notar aqui é que quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando de uma interação entre demografia e economia, né? Quer dizer, a gente pode ter fatores puramente demográficos, né, afetando a questão da taxa de desemprego, o mercado de trabalho de uma forma geral, e a gente tem a questão da saúde da economia, né? Então esses dois fatores eles estão, na verdade, desempenhando algum papel e, na verdade, como o Vitor colocou, parecia que a demografia estava desempenhando um papel até recentemente e agora parece que o fator econômico está se sobressaindo nessa conta, né? Só para ilustrar um pouco isso, quando a gente vê a contribuição desses fatores para a taxa de desemprego, né, dos fatores população ocupada, taxa de atividade, isso tudo que a gente vem falando, o que a gente observa é que a geração de emprego, ele teve uma contribuição, um pico de contribuição lá por volta de 2010 e desde então ele começou a decrescer, né? Quer dizer, a geração de vagas começou a contribuir cada vez menos para diminuir a taxa de desemprego. O que, na verdade, fortaleceu essa queda da taxa de desemprego, pelo menos aí nos últimos 2, 3 anos, foi a queda no nível na taxa de atividade, que é o que o Vitor falou, né? Menos pessoas procurando emprego, então menos necessidade de gerar tantas vagas novas para acomodar essa procura por emprego. E isso cria uma falsa sensação de que a taxa de desemprego está baixa, né? Quando, na verdade, a gente tem uma coisa assim, como é que a gente pode colocar? Uma coisa potencialmente ilusória ali, porque a partir do momento que essas pessoas começarem a procurar emprego, se a saúde da economia não estiver boa, naturalmente essas vagas não vão surgir e naturalmente essas pessoas vão passar a condição de desempregadas. Então acho que esse é meio que um resumo da conversa que a gente teve até agora. E os fatores por trás disso, né? Não foram poucas pessoas a tentar desvendar isso, né? O que parece mais promissor nesse sentido parece ser a explicação de que, bom, a gente teve uma economia que cresceu razoavelmente bem na última década, né? Até ali 2010, e os rendimentos, né? Tanto o salário mínimo quanto a média de rendimentos do trabalho cresceu também de forma bastante acentuada nesse período, né, refletindo aí a baixa oferta de mão de obra, entre outros fatores. E isso acabou, parece, gerando, né, um certo conforto dentro das famílias para que os jovens pudessem se dedicar mais a estudo, né, a especialização, a qualificação, esse tipo de coisa. Então, isso parece ter contribuído de uma maneira bastante significativa para reduzir a oferta de mão de obra. Tem também uma questão da menor taxa de participação no mercado de trabalho de jovens, mulheres também, mães, né? Principalmente ali entre 18 e 25 anos ali. Parece ser um fator também bastante presente nisso. Mas, assim, de certa forma... Mas isso daí já é mais histórico, né? Já é mais histórico. A participação das mulheres sempre foi baixa. Acho que talvez mais recentemente, talvez seja esse primeiro fator, né? A questão dos... Tem um negócio dos neném, né? Só que nem trabalha e nem estuda. Isso parece que aumentou, né, nesses últimos anos. Pois é, eu tinha visto um trabalho do Naércio há um tempinho atrás, justamente olhando para esses neném e verificando que essa elevação dos neném era mais ou menos provocada por essa questão da gravidez na adolescência e tal. Isso teria... A maior parte desses neném seriam mulheres jovens e grávidas, assim, na adolescência e tal. Enfim, mas sempre bem complicado você mexer com dados de mercado de trabalho, que você tem que desagregar em cada vez níveis menores, né? Isso acaba gerando uma reflexão um pouco mais profunda, né? Mas, de qualquer forma... Tem a questão que o Antônio colocou também, a questão que você colocou da especialização, né? Eu acho que combina muito bem com essa explicação que o Renato deu, né? Que dado que a renda das famílias ela aumentou nesses últimos anos, até mais ou menos recentemente, os jovens estudaram mais, e tanto é que a taxa de participação ela cai justamente na faixa etária
entre 16 e 24 anos, né? E aí você tem uma série de incentivos para estudo nesse período, né? Que é o FIES, é o Pronatec, você tem o ProUni, o FIES, o Pronatec, enfim. Uma série de incentivos para os jovens estudarem mais, né? E parece que dado esse crescimento da renda das famílias, foi possível, nesses últimos anos, os jovens se afastarem do mercado de trabalho para poder estudar mais. E aí você explica por que foi possível haver queda de desemprego, mesmo com um crescimento muito baixo da economia brasileira, desde o final do quarto trimestre de 2010 até hoje, né, basicamente. E assim, na minha avaliação, né, eu acho que isso acaba sendo até, de certa forma, um presságio ruim aí quando a gente pensa em tendência, né? Quer dizer, você tem um contingente grande de jovens aí que está se preparando para o mercado de trabalho, né? Que se afastou temporariamente do mercado de trabalho para se qualificar, para se especializar. É de se esperar que esses jovens retornarão, né, dentro de pouco tempo aí, nos próximos anos, ao mercado de trabalho. E dado que a nossa economia não está apresentando sinais muito vigorosos ainda de retomada, é de se esperar, né, naturalmente, que a geração de vagas talvez não seja suficiente para comportar esse contingente de pessoas que vão estar retornando ao mercado de trabalho. Então, provavelmente, né, parece que, pelo menos a minha avaliação, é de que a tendência aí de crescimento aí do desemprego esteja mais ou menos presente para os próximos anos. Não sei se você concorda com isso. Concordo, e acho que, assim, como eu já coloquei antes, essa tendência ela já está colocada desde meados do ano passado, se você dessazonaliza a taxa de desemprego, né? Inclusive, no Econometria falamos sobre essa tendência de que iria acontecer isso. Exatamente. Então, se a gente retira esse efeito sazonal da taxa de desemprego, a gente já percebe que o desemprego tem uma tendência altista desde o ano passado, meados do ano passado. E isso tem ficado mais claro, principalmente nesses últimos 3 meses, em que o desemprego normal, né, sem ajuste sazonal, ele reflete uma alta. E os modelos que a gente está rodando aí para ver como que o comportamento do desemprego em 2015, mesmo que a gente assuma um crescimento da média da população nos últimos 5 anos, né? Aquela taxa de crescimento da população economicamente ativa, eu assumo uma média dos últimos 5 anos, mas aí eu coloco um cenário de população ocupada que vem lá do CAGED, do Ministério do Trabalho, que está refletindo esse menor crescimento da economia, aí você vê claramente que o desemprego vai aumentar esse ano. Nessa previsão otimista que eu fiz, por exemplo, o desemprego aumenta para alguma coisa próxima a 5,7%. Entre 5,6 e 5,9 no intervalo aí, que é otimista se você olha as projeções do mercado. O mercado está esperando desemprego próximo a 6,5% para esse ano. Lembrando de novo que na média do ano passado o desemprego foi de 4,8%, né? Então você teria de fato um aumento do desemprego para esse ano, com um crescimento da economia próximo de menos 1%, né? Como para o ano que vem a gente não espera um crescimento muito mais robusto da economia, talvez em torno de 0,5%, 1% no máximo, se tudo der certo, de fato a gente vai ver um aumento do desemprego nesses próximos anos. Ou seja, aquela tendência de redução do desemprego que vinha desde 2003, né, parece que ela vai ser interrompida nesse ano e no próximo, infelizmente. Falando ainda nesse assunto de expectativa, né? É uma coisa que eu gosto que eu observei com um certo cuidado nesses dados também. Quando a gente olha para o histórico da taxa de atividade, né? Se a gente olhar pelo menos aí os últimos 10, 12 anos aí, a taxa de atividade tem ficado numa média aí de 56,8, 56,9, alguma coisa nesse patamar. E atualmente a gente está com uma taxa de atividade aí que beira os 55,5. Renato, só explica para o ouvinte o que é a taxa de atividade. Então, a taxa de atividade, esse dado, taxa de atividade que a gente chama, seria a razão entre a população economicamente ativa e a população em idade ativa. Em outras palavras, seria o quê? Seria a proporção daquelas pessoas em idade de trabalhar que efetivamente ofertam seu trabalho. Então, na verdade, do total de pessoas aptas a trabalhar, aquelas que efetivamente estão ofertando seu trabalho. Essa é a taxa de atividade. Então, quanto maior essa taxa de atividade, né, maior o percentual de pessoas ofertando trabalho. Maior é a pressão, né, sobre o desemprego.
É maior, logicamente, se você tem uma maior quantidade de pessoas ofertando trabalho, você tem que gerar mais vagas de emprego para absorver esse contingente todo. Então gera uma pressão maior sobre o mercado de trabalho. Então hoje o que a gente observa, né, é que a gente está pelo menos aí algo em torno de 1 ponto percentual abaixo dessa média dos últimos 10, 12 anos. Né? Isso sugere para a gente, né, é um indicativo de que em algum momento isso aí pode voltar, retornar essa média, né? E de fato isso já começa de forma um pouco mais suave, mas a gente já observa essa retomada, né? Bem gradual ainda, mas já começa a observar. E assim, só para contextualizar isso melhor, eu fiz um exercíciozinho, né, bastante simples, que é o quê? Era pegar a taxa de desemprego e verificar qual seria essa taxa de desemprego se a gente tivesse com a taxa de atividade no nível médio dos últimos 10, 12 anos, né, aproximadamente. E assim, os resultados são bem significativos, né? Quer dizer, a gente, como você colocou, a gente está com uma taxa de desemprego hoje de 6,2% da PEA, né? Se a gente considerasse a taxa de atividade média dos últimos 10, 12 anos, essa taxa de desemprego estaria em algo em torno de 8,15%, 8,20%. Então seria algo em torno de 2 pontos percentuais a mais do que a gente observa hoje, caso a taxa de atividade estivesse no seu nível médio dos últimos 10 anos. Então assim, seria uma taxa de desemprego bastante, vamos dizer assim, desconfortável, né? Bastante desconfortável, porque numa taxa de emprego dessa, aí sim os salários parariam de crescer, né? E você teria menor pressão inflacionária. Parece, contudo, assim, eu não cheguei a olhar de forma muito profunda os dados de rendimento, mas parece que já tem uma tendência, já está acontecendo uma tendência de queda nos rendimentos do trabalho também, né? Sim, a renda real, né? Ela caiu 3% em março, por exemplo. Pois é, exatamente. E é um indicador importante, né? A gente sabe que nos últimos anos aí a renda tem aumentado de forma praticamente contínua, né? Enfim, e de repente, tanto o indicador de taxa de desemprego quanto o indicador de renda já começam a reverter. Parece indicar uma tendência aí, e o que eu imagino para os próximos anos aí é que esse valor comece a se consolidar num patamar mais alto, né? Dado isso que a gente falou. Eu acredito particularmente que a gente deve ter alguma retomada aí da taxa de atividade, ela deve crescer um pouco aí nos próximos meses e próximos anos, né, em virtude disso que a gente colocou, das pessoas pararam para estudar, estarem retornando ao mercado de trabalho, encontrando uma economia fraca que não consegue gerar muitas vagas. Então eu acho assim, é claro que só complementando o que você falou, é claro que é muito difícil fazer um exercício de quando que as pessoas vão começar a procurar emprego, dado tudo isso que a gente falou. Mas parece que o crescimento da renda é um fator preponderante, né? Porque se a renda passa a crescer menos, aquele jovem que estava lá sem procurar emprego, que a família mantinha ele, esse cara vai ter que se virar, vai ter que começar a procurar emprego. Né? Então, acompanhar esse aumento da renda parece que é um fator determinante. Né? Talvez seja principal aí, né? Se de fato é esse fator que levou a essa queda da taxa de desemprego, realmente pode ser um fator aí que venha antecipar os movimentos da taxa de desemprego futuras aí. Exatamente. Aí, sim, a renda real, ela caiu em fevereiro e caiu em março, mas na média de 12 meses ela ainda está positiva em 1,7. Então, não adianta, a gente vai ter que acompanhar mais os próximos meses para saber se de fato essa renda vai continuar caindo ou não, né? Vamos ver. Bom, eu acho que assim, a gente falou de bastante coisa aí, né? Tem uma questão que é interessante, que a gente apenas deu uma pincelada, que é a questão demográfica, né? O que é a demografia? É o crescimento da população, basicamente isso. E parece que isso mudou nos últimos anos de patamar. Renato, o que você gostaria de falar sobre isso? Então, como eu havia falado no começo, né, essa questão de mercado de trabalho, ela envolve tanto aspectos da saúde da economia, quanto da própria demografia, né, do movimento da população dentro desse sistema aí. O que a gente observa nos últimos tempos, né, é que, como você falou, a oferta de trabalho ela vem se reduzindo no seguinte sentido, né? Se a gente olha, por exemplo, os dados da população em idade ativa, né, aquelas pessoas em idade de contribuir com sua força de trabalho, a gente observa que essa quantidade ela vem se reduzindo ao longo do tempo. Né? O crescimento, na verdade, dessa população em idade ativa, ela vem crescendo a taxas cada vez menores ao longo do tempo, né? Só para a gente ter uma noção, se a gente fizer uma média móvel aí de 5 anos, no início ali dos anos 2000, a nossa população em idade ativa crescia a uma taxa aí de 1,7%.
ao ano, né? Ao ano não, na média móvel desses 5 anos. Ao passo que se a gente olhar essa mesma média móvel para agora em 2015, né, dos últimos 5 anos, a gente vê que esse número caiu para algo em torno de 1.1, 1.2. Então, quer dizer, a gente está tendo uma desaceleração no crescimento dessa oferta de trabalho, né? E isso para a economia brasileira, isso é ruim, né? Como a gente sabe, a oferta de trabalho é um fator determinante para o crescimento econômico, né? À medida que você tem um crescimento menor da sua oferta de trabalho, você tem que compensar isso de alguma forma, né? Talvez o candidato mais natural nesse caso, quando a gente tem menor oferta de trabalho, é conseguir que essa oferta seja mais produtiva, né? Que tenha uma produtividade maior que compense essa queda na oferta, na quantidade, né? Então, quer dizer, talvez daqui para frente, né, se a gente, os fatores demográficos, eles geralmente têm uma tendência bem definida, né? Isso provavelmente não vai reverter, porque isso reflete um ciclo demográfico, né? A gente primeiro cresce bastante a população jovem, depois ela tende a envelhecer. Isso já é observado em países europeus, por exemplo. Isso no Brasil já começa a acontecer. Então, isso parece que não vai se reverter, né? Então, parece que o caminho agora para a gente auxiliar aí o processo de crescimento econômico parece vir do aumento da produtividade. Isso é uma questão, assim, que eu tenho falado bastante, e vários economistas também têm falado, que uma coisa é você crescer com uma taxa de desemprego de 13%, que era a taxa vigente lá em 2002, 2003. Uma outra coisa completamente diferente é você crescer com uma taxa de desemprego em torno de 6% e com um crescimento da população menor, né, como você colocou. E aí sim, aí a gente tem que trazer os outros dois determinantes do crescimento, que é o investimento, né, e a produtividade. Só que para o investimento e para a produtividade aumentarem, você precisa de um ambiente de negócio melhor. Você tem que ter uma política macroeconômica que seja previsível, né, e reformas estruturais que retirem obstáculos para o ambiente de negócios, né? Principalmente reforma tributária, reforma da legislação trabalhista, a reforma do judiciário, construir um marco regulatório para a infraestrutura, enfim, uma série de coisas que nos últimos 10 anos não foi feito, né? Então a gente precisa desse tipo de reforma para quê? Para o investimento aumentar e para a produtividade aumentar. Crescer colocando mais gente para trabalhar é um negócio razoavelmente simples. Agora, crescer fazendo com que as pessoas produzam mais já é um pouquinho mais complicado, não é? Pois é, isso é uma questão, acho que a gente deveria estar bem focado nisso, né? Porque, enfim, a população brasileira, de certa forma, ainda é jovem, né? Acho que a gente se acostumou com um padrão de crescimento no qual a oferta de mão de obra era relativamente farta e barata, né? Isso começou a ser alterado nos últimos anos, então, como você colocou, a gente já não tem essa disponibilidade toda de mão de obra, principalmente mão de obra qualificada, né? Eu acho que a gente desperdiçou também, isso acho que é fato, que a gente desperdiçou esse período aí de grande crescimento da oferta de trabalho para qualificar essa oferta de trabalho de uma forma melhor, né? Para que aqueles jovens cresciam a taxas expressivas aí há 10, 20 anos atrás, eles recebessem uma qualificação melhor para hoje serem trabalhadores mais produtivos e aumentar essa produtividade que a gente está falando, né? Isso não foi feito, então é uma oportunidade perdida, sem dúvidas. Pelo lado da economia, eu acho que realmente é isso, é tentar reformas aí que possam melhorar a infraestrutura, a questão da legislação, para que a gente possa ter uma maior flexibilidade aí que gere uma produtividade maior. E eu acho também uma terceira via que talvez possa gerar algum ganho nesse sentido, tentar criar incentivos aí para aumentar a taxa de participação, né? A gente, embora pelos termos históricos a gente esteja ainda um pouco abaixo da taxa de participação média que a gente costuma ter, ela ainda continua sendo abaixo de países, por exemplo, como Estados Unidos e alguns outros países. Então isso sugere que existe ainda alguma folga adicional aí para a gente aumentar essa taxa de participação. Talvez um caminho seria aumentar a participação feminina, né? Como a gente viu, a gente tem uma certa dificuldade em colocar principalmente as mães jovens, né, no mercado de trabalho. Talvez a questão das creches seja importante nesse sentido. Enfim, criar condições da gente aumentar também a participação no mercado de trabalho, né? Já que a oferta tende a se reduzir, como a gente colocou, uma das formas seria tentar aumentar a participação daquele estoque que já existe. É uma saída que muitos países têm adotado também. Acho que no Brasil não existe um espaço para isso. Só que mais cresce nesse momento é mais gasto. A gente está num momento difícil, né? A gente está num momento difícil. Realmente, pensar nisso agora parece um pouco fora de cogitação, mas... Eu, como bom liberal, acho que tem que fazer reforma. Creche agora não dá.
Levi não ia assinar isso, né? É complicado. Eu concordo com você, que eu acho que seria uma boa iniciativa, né? Mas, sei lá, agora, nesse momento, é impensável você ter um programa nacional de creche. Eu acho que o governo, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, eles deveriam estar mais focados em criar um ambiente de negócio, principalmente a reforma tributária, né? Que é uma reforma que eu acho que é uma reforma que é necessária e que é sempre adiada porque falta um diálogo político entre estados e União, né? Eu acho que se essa reforma ela conseguisse ser colocada na mesa e aprovada, você teria espaço para dialogar outras reformas. Pelo menos essa é uma opinião minha. Mas assim, é claro que a gente está falando aqui em reforma, tem que fazer reforma e tal, mas o ambiente político ele é desastroso, né, nesse momento. Então eu tendo a ser bastante pessimista nessa agenda microeconômica, né, nos próximos anos. Apesar de saber que deveria ser feita já há muito tempo. Mas enfim, a questão política hoje ela parece que ela preca qualquer coisa nesse sentido. Vamos ver, né? Vamos ver se o Levi consegue liderar esse movimento. Isso aí eu tava até comentando isso com uma amiga hoje, né? Que a gente como economista, a gente mais ou menos, enfim, a gente não tem resposta para tudo, mas para algumas coisas a gente parece ter uma resposta bem definida. O problema é que a gente não resolve nada, né? Quem resolve são os políticos, né? Então a gente sempre fica refém dessa atitude política, né? Não tem muito o que fazer. A gente pode até dar pitaco, falar o que acha que é melhor, o que não é, o que funcionou em outros lugares, o que não funcionou, mas enfim, a última palavra tá sempre lá no Congresso, tá sempre na canetada de algum político. E assim, não é desmerecer esse tipo de relação, mas é que, enfim, os incentivos que os políticos enfrentam, né, são diferentes daqueles que nós tratamos aqui, né? Então, quer dizer... Ou seja, desmerecer essa relação. Dizer que os incentivos são diferentes, enfim, a gente... O político ele quer maximizar uma função voto, né? Função eleitoral, exatamente. Não tem como. Sociedade... Isso é assim em qualquer lugar do mundo, mas eu acho que isso não é um problema do político, isso é um problema, eu até comentava isso com essa minha amiga, eu falo assim, o problema não é no político, qualquer político do mundo enfrenta esse incentivo, né, a eleição, ser reeleito ou ser eleito pela primeira vez, enfim, mas eu acho que o que determina essa atitude do político diante desses incentivos é a atitude da população, né, se a população conseguir se mobilizar, conseguir chegar com algum tipo de pressão até esse poder político, ele invariavelmente vai ter que responder a essa pressão, né? Então é por isso que eu acho que a gente às vezes espera muito do poder político e esquece que o poder político responde a esse incentivo que talvez em última instância ele seja provocado até pela própria sociedade, né? Não dá pra o governo vai salvar a gente. Acho que a gente tem que achar alguma forma de levar essas demandas a pressionarem o próprio governo. O governo geralmente não salva ninguém, ele só atrapalha. Quando muito, né? Quando muito. Eu concordo com você, eu acho que essa pressão da sociedade, ela de fato é o que determina esses incentivos a que o político médio está sujeito. O problema hoje que eu acho que existe no Brasil é que uma parte da população gera essa pressão, né? Vamos colocar uma pressão de demanda, né? Só que existe um vácuo aí que uma outra parte da sociedade não gera pressão nenhuma. E essa outra parte da sociedade, como ela é maioria, ela meio que gera um vácuo entre a parte que gera pressão e os políticos, né? E aí você não tem nenhuma ação política no sentido de gerar essas reformas, gerar esse ambiente de negócio melhor, né? Ou seja, a gente está convivendo hoje com dois países. Um país que quer evoluir, quer crescer, quer mais mercado, quer mais capitalismo, e o outro que quer mais burocracia, que quer viver mais de Estado, né? E parece que esse país está ganhando, né? Foi esse país que saiu vitorioso na eleição do ano passado, infelizmente. Então é isso aí.